Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Matos, o documento da aula de agora, ele é importantíssimo. Vem comigo. Não sei se você reconhece pelo preâmbulo, que começa aí com considerações. Nesse slide aqui, você encontra 4 considerações, só que ao todo são 7 considerações. Inclusive, já posso te apresentar aqui as outras 3. Um documento cujo preâmbulo apresenta 7 considerações, nada mais, nada menos do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a nossa aula é sobre ela, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Carinhosamente, nós vamos chamá-la de declaração ou então de DUD, certo? DUD, ou se você quiser, DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. De antemão, eu já peço que você não confunda a Declaração Universal dos Direitos Humanos com a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que você vai encontrar no campo do século XVIII, por volta de 1789, no contexto da Revolução Francesa, certo? Então, a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, você deixa lá no século XVIII. Aqui é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Do ano de 1948, fruto de uma resolução, a Resolução 217 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Você sabe muito bem que aqui já tem um conteúdo bem interessante. Newton, por quê? Se é uma resolução, para muitos não passa de uma recomendação, certo? Para muitos não passa de uma recomendação. Portanto, se estabelece um questionamento sobre a força vinculante do documento. Parte da doutrina afirma que não há força vinculante por conta do meio utilizado para o documento ser apresentado ao mundo. Outros afirmam que tem sim força vinculante por uma série de fatores, ser uma interpretação autorizada da Carta da ONU, pela importância dos direitos que estão contidos dentro do documento, enfim, por terem orientado, norteado, influenciado os textos constitucionais de vários países democráticos. Então, de antemão, eu já te afirmo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta uma divergência doutrinária com relação à sua força vinculante. Parte da doutrina, inclusive arrisco dizer que é majoritária, entende que sim, o documento tem força vinculante. Outra parte diz que não, pelo seu formato de resolução, ela seria uma mera recomendação, porém com direitos muito importantes sendo recomendados. O que importa aqui é que você entende que, por ser um documento de 1948, vai refletir muito de um ambiente histórico, certo? Que é bastante importante. Nós estamos no cenário de pós-Segunda Guerra Mundial. A ONU tinha acabado de ser criada em 1945. Em 1948, o mundo começava a notar que uma bipolarização seria inevitável entre União Soviética e Estados Unidos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai olhar para trás e olhar para frente ao mesmo tempo. Lembrando que o órgão que a criou, certo, surgiu num contexto ainda de guerra e que seria necessário que alguns direitos fossem protegidos para que problemas maiores não acontecessem no futuro. Então, nós temos a resolução de número 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas em sua 3ª reunião anual, ok? 1946 a primeira, 47 a segunda, 48, certo? A terceira, é tanto que quando você tem o documento em mãos, você tem o A de Assembleia Geral da ONU, certo?
3, que é a reunião anual de número 3, ocorrida em 1948. Geralmente, eu peço para que o aluno tome um cuidado com o preâmbulo, porque muitas vezes ele vai logo para o texto, certo? Onde os artigos estão contidos, do 1º ao 30, e ele esquece do preâmbulo, ok? E o preâmbulo diz muito do contexto histórico do documento. Então, é bom que você não esqueça de dar uma lida nessas 7 considerações. Então, Newton, aqui como você já tinha marcado, eu tenho as 4 primeiras, certo? E essas 4 primeiras, elas acabam se transformando, sim, em questões de prova. Como, por exemplo, eu faço menção, certo, ao núcleo de proteção dos direitos humanos, que é a dignidade, dizendo que pertence a toda a família humana, certo? E afirmando, certo, que essa dignidade que pertence a toda a família humana, certo, é o fundamento da liberdade e da justiça e da paz no mundo, da liberdade, da justiça e da paz. Olha como a paz aparece em um documento criado no cenário de pós-guerra. Olha como a paz aparece num documento criado no cenário de pós-guerra. Então, leia toda a consideração. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então você vai lendo com calma cada uma dessas considerações. Tem uma que eu acho muito interessante, certo? Tem a 2ª consideração que eu vou marcar, mas na 3ª tem algo que eu acho muito interessante. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, demonstrando aí para muitos uma visão dos direitos humanos com um caráter positivista ou jus-positivista, ou seja, que os direitos humanos eles devem estar expressos em documentos internacionais. Mas essa proteção se dará porque, sem ela, o ser humano pode ser obrigado, é bom proteger para que ele não seja obrigado. Se não proteger, ele pode ser obrigado, em último recurso, a se rebelar, se voltar, lutar contra a tirania e a opressão. Então, proteger os direitos humanos através das leis se torna importante para que eu não tenha problemas no futuro, porque o ser humano ele vai ser obrigado, quando oprimido, quando algo de tirania, a se voltar. Isso pode gerar problemas, pode gerar violência, e lembre que é um documento do contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aí eu tenho mais considerações que, inclusive, já estão marcadas, né? Já estão marcadas. Na nossa 6ª consideração, 6ª, Newton, é isso mesmo. Vamos, inclusive, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6ª, 7ª. Então, na nossa 6ª consideração, a gente tem que os países membros se comprometeram a promover em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano. Ou seja, se comprometeram em cooperação a respeitar os direitos humanos e a observância desses direitos e liberdades. Newton, isso significa que o documento está falando que tem países que são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem signatário. Em seu texto não se fala de um órgão de monitoramento. Aqui estão falando dos países membros da Organização das Nações Unidas. Por isso que muitos afirmam que é uma interpretação autorizada, uma extensão da Carta da ONU, que sim é um tratado internacional em seu sentido formal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, para muitos,
não se encaixa como tratado internacional por conta do formato escolhido. Já falamos isso agora há pouco, que é uma resolução. Então, vou voltar aqui, vou apagar tudinho e quero que você lembre 7 considerações que refletem aqui, certo? O contexto histórico em que o documento foi criado. Tranquilo? Em alguns destes, certo, pontos, você vai encontrar referências à paz ou o respeito para que o indivíduo não seja forçado a atos de violência. Também vou deixar aqui bem bonitinho para você, para quando você quiser dar um print, você ter inclusive as considerações aqui realçadas. Perfeito? Tranquilo com relação a isso? Aí a gente entra na parte mais normativa. Nessa videoaula, a gente vai até o artigo 16, pincelando, certo? Vai até o artigo 16, dizendo, olha, tome cuidado nesse artigo com esse ponto, tome cuidado nesse artigo com esse ponto. Inclusive, você tem o material comentado. Newton, vem aqui comigo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, certo? Em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir, certo? Em relação uns aos outros com espírito de quê? Fraternidade. Aí eu chamo a atenção para uma coisinha, certo? Aqui você acaba tendo os princípios, os valores norteadores de cada geração de direitos humanos. A primeira, a segunda, certo? E a terceira. Não é não? Você tem a liberdade, você tem a igualdade e você tem a fraternidade ou solidariedade. Tranquilo com relação a isso? Pois toma cuidado, por favor, certo? Por mais que o princípio da terceira geração, certo? O valor fonte, certo? O valor norteador esteja inserido dentro do artigo 1º, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não versará sobre direitos de terceira geração. Então, nós teremos dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Até o artigo 21, a preponderância dos direitos de primeira geração. Dos artigos 22 em diante, nós teremos os direitos de segunda geração e algumas considerações, como, por exemplo, com relação à interpretação do documento. Beleza? Então, Newton, basicamente, direitos expostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de primeira e segunda geração. Por mais que ele tenha bem aqui citado, certo, o valor fonte da terceira geração, que é a fraternidade, beleza? Citado o valor fonte da terceira geração, que é a fraternidade. Então, quando você está resolvendo uma questão, e a questão fala o direito ao meio ambiente equilibrado, contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, opa, direito ao meio ambiente equilibrado é um direito difuso, portanto, de terceira geração, então ele não está sendo detalhado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na DUD, ou simplesmente com a intimidade que já temos com ela na declaração. Beleza? O artigo 2º, ele é tranquilo, ele está ligado aí à igualdade, eu acho que você consegue notar, né? Sem distinção, já dá uma ideia de igualdade. E ele também vai, no parágrafo 2º, fundamentar mais ainda essa ideia de igualdade, sem nenhuma distinção. Aí você pode dar uma olhadinha, entendendo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela prega, certo? Pelo menos em primeira observância, a ideia da igualdade formal. Não há motivo para discriminar, não discrimina, ok? Agora, muito importante aqui, os artigos 3º, 4º e 5º, certo? Por quê? Porque cai muito em prova, ou eu utilizo para que você tenha uma noção de como é cobrado. Por exemplo, dentro do artigo 3º eu te dou 3 direitos: a vida, a liberdade, e depois você vai ver que várias liberdades são citadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como é o caso, por exemplo, da de locomoção,
tá de reunião, tá de associação, de crença, ok? E a segurança pessoal, que é a segurança física, a segurança moral, beleza? Agora, vem comigo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no que tange à vida, ela se limita a quê? A isso. Ah, Newton, mas cada um dos artigos falará sobre dignidade. E quando eu protejo a dignidade, eu estou protegendo a vida. Eu entendo. Mas eu não tenho proibição de pena de morte aqui, certo? Então, se falar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe ou detalha assuntos sobre pena de morte, não tem. Eu não digo onde essa vida se inicia, certo? Se é na concepção, ou no nascimento, ou em outra teoria. Então, é muito resumido com relação a alguns direitos muito importantes, ok? Então, Newton, não adianta eu tentar encontrar pelo em ovo. Não adianta eu tentar encontrar chifre em cabeça de cavalo. Tem coisas que eu tenho que entender que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo seu grau de abrangência, ela fala pouco. Por quê? Porque ela quer ser uma norteadora de outros documentos internacionais que virão e de textos constitucionais, assim como legislações infraconstitucionais que a peguem como exemplo, que a peguem como princípio, ok? Então, Newton, nada de achar que ela fala mais do que ela realmente fala. Tranquilo? Aí, artigo 4º e artigo 5º são muito cobrados. Por quê? Porque a vedação ou as vedações apresentadas não constam exceção. Então, Newton quer dizer que as vedações apresentadas no 4º e no 5º não aceitam nenhum tipo de flexibilização? Exatamente. Inclusive, para muitos, gera discussão se não seriam direitos absolutos, embora a doutrina majoritária afirme que não há direitos humanos absolutos. Mas para não entrar nessa seara, não entrar nessa discussão, você entende. Se a prova perguntar se a relatividade é uma característica dos direitos humanos, você marca. Relatividade ou limitabilidade, ou seja, não existem direitos humanos absolutos. Agora, se te perguntar se existe alguma exceção às vedações que eu te apresentarei no artigo 4º e 5º, você também diz que não tem. Ah, não haverá, aí o que eu vou falar agora, exceto. Está errado. Não haverá o que eu vou falar agora, salvo. Exceto e salvo dão a ideia de que, olha, eu vou te dar uma exceção. E como não há exceção, certo? Newton, então vem aqui comigo. São as vedações a escravidão, servidão, tráfico de escravos, certo? Tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então aqui eu tenho como mais importante, mais cobrado em prova, a vedação à tortura e a vedação à escravidão. Não existe em nenhum tratado internacional, em nenhuma legislação de país democrático, possibilidade de que você seja torturado, certo? Legalmente falando. Possibilidade de que você seja escravizado, legalmente falando. Então, por mais que a doutrina majoritária entenda que não existe direito absoluto, artigo 4º e artigo 5º não trazem exceções consigo. Beleza? Aí no 6º você tem a personalidade jurídica. Entenda, todo ser humano, certo? Tem o direito de ser reconhecido em todos os lugares, como pessoa perante a lei. A personalidade jurídica. Todo ser humano, isso mesmo, certo? Reforçando o que o artigo 2º, que você já pausou a videoaula e leu, disse para você. Tanto faz ser nacional, quanto estrangeiro, ou até mesmo não ter uma nacionalidade, como é o caso, por exemplo, do apátrida ou reimátridos, certo? Ele goza de direitos humanos, goza. Newton, o indivíduo que porventura cumpre pena privativa de liberdade por um crime horrível, goza também. É reconhecido como pessoa perante a lei, ou seja, pode pleitear aí os seus direitos e também deve arcar com as suas obrigações. Tranquilo com relação a isso? Deixando bonitinho aqui
para você tirar um print, a gente vai marcando o que há de mais importante. Estamos no artigo 6º. A gente vai aqui para o artigo 7º, né? Que diz que todos são iguais perante a lei. E você sabe que essa igualdade perante a lei, a gente entende como uma igualdade formal, né? Reforçando mais uma vez o que o artigo 2º falou sobre não discriminação, certo? Porque ele inclusive fala sem qualquer distinção. A igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Tem um reforço aí, certo? Da igualdade. Todos são iguais perante a lei e devem, por essa lei, serem protegidos contra qualquer forma de discriminação ou incitamento, certo? A tal discriminação. Então, a gente tem aqui a ideia da igualdade formal. Todos são, até marcar tudo, né? Iguais perante a lei e tem igual proteção da lei, certo? Contra qualquer discriminação ou incitamento a tal discriminação. No artigo 8º, eu tenho que todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo, ou seja, garantias céleres e pontuais, né, para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição, aí seriam os remédios constitucionais, ou pela lei, que trataria especificamente algumas garantias, certo, que agem mais celeremente e pontualmente contra a violação aos direitos fundamentais. Então aqui eu tenho a base do que você, dentro do direito constitucional, estuda como garantias. Algumas em especial, os remédios constitucionais, que dentro da nossa Constituição, petição, certidão, certo? Habeas corpus, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data, ação popular, certo? Embora você também tenha na legislação, certo? Embora você também tenha na jurisprudência possibilidades aí de novas versões desses remédios, como é o caso do habeas corpus coletivo, como é o caso do mandado de injunção coletivo. Deu para entender? Então aqui são soluções, garantias de que você será amparado contra violações que porventura acometerem os seus direitos fundamentais. Dentro do artigo 9º, cuidado por essa palavra. Arbitrariamente. O que é que significa? Sem o devido processo legal. Sem, certo, o devido processo legal. Sem o devido processo legal. Newton, o indivíduo pode ser preso? Pode. O indivíduo pode ser detido? Pode. O indivíduo pode ser exilado? Pode. Certo? Agora, o que ele não pode é ser preso, detido ou exilado sem o devido processo legal. Porque, senão, a detenção, a prisão, o exílio seriam arbitrários. Isso é o que não pode. Então, tome muito cuidado com o uso da palavra arbitrariamente. Imagina que eu produza uma questão que diga: ninguém será, retiro a palavra arbitrariamente, preso, detido ou exilado. A questão estará errada. Agora, se porventura, Newton, eu coloco que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, aí o que era errado se tornou certo. Deu para entender? Então, cuidado com a palavra arbitrariamente. Ok? Então, deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Tá vendo como é um texto de leitura simples? Todos deveriam ler. Isso aqui deveria ser aprendido em escola. Você concorda comigo? Porque muitos não conhecem sequer os direitos que têm. E vamos passar aqui, né? Vamos dar uma passadinha aqui no nosso texto e eu tiro minha cara feia da tela e aumento um pouquinho aí o texto, certo? Aumento aí o texto. Artigo 10. Todo ser humano, certo? Tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência, certo? O fato da audiência ser pública é para que se possa fiscalizar
principalmente as ações estatais, certo? Por parte de um tribunal independente e imparcial, certo? Aí aqui eu vou construindo o princípio do juízo natural para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Audiência justa e pública, conduzida por juiz competente, de caráter independente e imparcial. Então eu tenho a base daquilo que será o princípio do juízo natural e da publicidade dos atos processuais. Beleza? Newton, no artigo 11, cuidado com esse rapaz. Cuidado com esse rapaz. Você conhece muito bem. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz consigo o princípio da presunção de inocência, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento, mais uma vez público, no qual lhe tinham assegurados, todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, Nilton, tira o público, que você já falou. Eu tenho aqui a presunção de defesa, a presunção de inocência e a ampla defesa. Todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, no artigo 11, eu posso trabalhar com princípios. Presunção de inocência, ampla defesa, por exemplo. Mas cuidado para você não cair numa pegadinha do parágrafo 2º. Cuidado para você não cair em uma pegadinha do parágrafo 2º. Newton, por quê? Olha que legal. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. O princípio da anterioridade da lei na questão penal. Você já conhece, ok? Também não será imposta pena mais forte que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso, a irretroatividade da lei penal. Só que muitas vezes você está acostumado a fazer um comparativo entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal. E muitas vezes esse comparativo pode te prejudicar. Prejudicar como? Por um motivo bem simples. Você nota que ele falou que não será aplicada pena mais grave do que aqui no momento do delito era aplicada. Então, irretroatividade da lei penal. Mas em nenhum momento ele fala que será aplicada a pena mais amena. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não se refere à retroatividade da lei penal mais benéfica. Ela não se refere. Então, Newton, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a referência à retroatividade da lei mais benéfica. Não há essa referência. Não há essa referência. Ele fala, sim, do princípio da anterioridade da lei penal, certo? E fala também que não será imposta pena mais forte, mas ele não diz que será imposta pena mais amena. Ele não fala sobre isso. Então, cuidado para você não achar que a declaração fala mais do que ela falou. Como eu quase agora há pouco falei sobre direito à vida. Ela fala que todos têm assegurado o direito à vida, lá no seu artigo 3º, mas ela não versa sobre pena de morte, por exemplo. Ok? Tranquilo? Newton, inciso 12. Inciso não, Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra, à reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências. Aqui é uma proteção, certo? A direitos que são ligados à tua privacidade. Direitos que são ligados à tua privacidade. Newton, ele fala aqui, vida privada, família, certo? Lar, domicílio, comunicação, no exemplo da correspondência, a honra, que no caso é tua autoestima, a reputação, inclusive que a lei vai te proteger contra tais interferências. Então, no artigo 12, eu estou ligando, certo, a privacidade.
que eu apago para você dar um print bem bonitinho depois, ok? No artigo 13, certo? Eu tenho a liberdade de locomoção. Aí aqui eu também tenho uma pegadinha, né? Newton, onde é que está essa pegadinha? No parágrafo 2º. Qual é a pegadinha? Comigo, vou até tentar usar duas cores. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, certo? Inclusive, vamos pegar uma coisinha bem legal, o próprio. Inclusive o próprio. Aí, ó, e a esse regressar. Newton, então ele pode deixar qualquer país, mas o regresso, vamos fazer aqui, ó, asteriscozinho, o regresso, ele está sendo assegurado para o país com o qual o indivíduo mantém vínculo. O país com o qual o indivíduo mantém vínculo. Beleza? Newton, sou brasileiro, certo? Em determinado momento estava na França. Saí da França, quero retornar. Sair, caso você não tenha impedimentos legais, pode. Mas a França não é obrigada a lhe aceitar de volta. Quem é obrigado é o Brasil, porque o seu vínculo é com o Brasil, que é o vínculo de nacionalidade. O seu vínculo é com o Brasil. Então, o direito de regresso, o direito de retorno, o direito de entrar, certo? Ele é assegurado ao seu próprio país. Então, toma cuidado para não achar que você pode entrar e sair de qualquer país, sair e voltar de qualquer país. Não. Tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, mas regressar, a garantia aqui é dada ao regresso ao seu país de origem. Ok? Tranquilo com relação a isso? Então vamos lá. 14 e 15 e a gente está quase acabando. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar de proteção, certo? Isso que é o asilo, proteção em outros países. Beleza? Isso é cobrado em prova? Demais. Agora, o que é mais cobrado? Quando esse direito não poderá ser exercido. Ele não poderá ser exercido ou não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum, ou seja, você comete um crime no Brasil, um homicídio, foge e pede proteção ao Estado italiano. Por quê? Porque não quer pagar pelo crime que cometeu, de jeito nenhum. Ou quando o seu ato ele é contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Newton, como assim? Cara, eu sou um genocida, por exemplo, e quero proteção em um país porque eu acho que é legal cometer genocídio e eu quero fazer uso dos direitos humanos para que eu não seja aí, certo, culpabilizado. Não pode. Então, muito cuidado, porque gozar de asilo em outros países você pode, certo? Mas não vai poder em duas situações que são muito cobradas em prova. Quando a perseguição é legitimamente motivada por crime de direito comum, ou quando a perseguição ela é motivada por atos contrários aos objetivos e princípios da ONU. Aí você vai ver lá na Carta da ONU, certo? Que inclusive já deve ter até visto comigo, ok? Newton, no artigo 15, todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Não está dizendo aqui se é nata, se é naturalizada, se é primária, secundária, involuntária, voluntária, certo? Se é, certo, uma nacionalidade de qualquer tipo. Todos têm direito a uma nacionalidade. Ah, Newton, mas existem situações que transformarão o indivíduo em apátrida. Sim, eu sei. Mas eles podem pleitear uma nacionalidade. O Brasil, quando ele, por exemplo, vai cancelar a naturalização de alguém por sentença judicial, quando o indivíduo comete ato nocivo ao interesse nacional, certo? O Brasil tem que observar se o indivíduo continuará possuindo uma nacionalidade, caso a brasileira seja retirada. Por quê? Porque o Brasil não pode privar o indivíduo dessa nacionalidade, certo? Newton, mas o indivíduo pode ser privado de sua nacionalidade? Pode, pode. Exemplo, o brasileiro que, sem cumprir ali os requisitos necessários para se encaixar como exceção, que adquire uma outra nacionalidade, em regra, ele é privado da nacionalidade brasileira. Em regra, ele é privado da nacionalidade brasileira.
Você vai encontrar lá no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Ah, Nilton, então, mas isso é arbitrariamente? Não, está estabelecido, é uma regra. Então, não é arbitrariamente. O que não pode é ser privado arbitrariamente de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. E para encerrar, certo? Não devia sequer ser o último, porque é um assunto muito importante, é o casamento, né? Homens e mulheres de maior idade. Não se diz aqui qual é a maior idade. Se é 18, 16, 21, certo? O que se fala é sem qualquer restrição. Não importa, certo, se um indivíduo é cristão e outro umbandista. Se um é islâmico e o outro é judeu. Eles podem contrair matrimônio e fundar uma família, certo? Inclusive gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então não é que nem no Brasil do passado, né? Onde o casal era firmado porque a mulher era prometida ao homem, o indivíduo era ruim mesmo, tipo aquele salgado duro de parada de ônibus, e a mulher não podia pedir divórcio, porque ela não tinha direito, dentro do casamento, a pedir a dissolução dele. Ok? Hoje não. Olha o que a declaração fala. Nilton, mas você falou que a mulher era prometida. Hoje isso não seria válido. Porque não vai ser válido o casamento senão com o livre e pleno consentimento dos noivos, dos pretendentes, dos nubentes, certo? E uma proteção à família aqui, né? A família é o núcleo essencial, o núcleo natural, o núcleo fundamental, o núcleo básico da sociedade. E tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, no artigo 16, eu falo de casamento, matrimônio e família. Perfeito, pessoal? Então, do artigo 1º ao 16, mais as considerações históricas sobre a produção do documento e também uma pincelada nas considerações do preâmbulo, foi o que você viu nessa videoaula. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu! Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, seja muito bem-vindo, meu jovem, seja muito bem-vinda, minha jovem. Professor Nilton Matos, hoje seu professor de Direitos Humanos, trabalhando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nessa videoaula do artigo 17 até o artigo 30. Então, tome cuidado, certo? Até o artigo 21, nós trabalhamos direitos de primeira geração. A partir do artigo 22, a gente começa a trabalhar os direitos de segunda geração e lá nos últimos artigos, algumas considerações que você deve levar como referência. Se você tiver uma boa base de Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu garanto que outros, pelo menos 3 conteúdos, pelo menos 3, certo? Serão facilitados a você. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, para chamar de pacto também, Pacto de São José da Costa Rica, Decreto 591, 592 e 678, do ano de 1992, todos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. E eles seguem bem direitinho os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos então continuar o estudo do texto normativo a partir do artigo 17. O artigo 17, ele começa te dando um direito que a minha única preocupação é você não confundir, certo? Aqui eu tenho propriedade. E eu falei para você que propriedade, certo? Está inserido dentro do grupo de artigos do 1º ao 21, que são considerados direitos de primeira geração, ok? Nilton, mas e se fosse moradia? Aí é segunda geração. Aí é uma outra parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não confunda o direito de propriedade com o direito de moradia. Inclusive, quando você trouxer para o direito condicional. A casa, o lar, o domicílio, é asilo inviolável do indivíduo. Nela, você só podendo penetrar com o consentimento do morador. Então, aquele que exerce o direito de segunda geração de moradia,
não proprietário. Se eu te alugo uma casa, eu sou proprietário, você é inquilino. Eu tenho o direito de propriedade, primeira geração. Você tem o direito de moradia, segunda geração. Então não confunda. Todo ser humano tem direito à propriedade. Não está dizendo que o Estado tem que dar uma propriedade. É um direito de liberdade. O Estado tem que respeitar a sua conquista, ok? Essa propriedade, ela pode ser individual ou em sociedade, ok? Ninguém poderá ser, olha a palavra que aparece, arbitrariamente. Se arbitrariamente for suprimido do texto do parágrafo 2º do artigo 17, o item que porventura trouxer essa informação estará errado. Newton, por quê? Porque você pode ser privado de sua propriedade sem que isso seja uma violação aos direitos humanos. Exemplo, traga para dentro do direito constitucional. Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, inciso 24. Certo? Um procedimento que é regulado por lei, que é a desapropriação. Imagina aí a desapropriação por utilidade pública ou por necessidade pública. Eu sei que tem a desapropriação por interesse social também, mas vamos pegar desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública. Newton, eu estou morando em minha residência, certo? Eu sou dono dessa residência, então estou exercendo dois direitos, moradia e propriedade. Eu cuido dela, certo? É a casa mais bonita do mundo, mas infelizmente uma estrada precisa ser duplicada e a sua casa linda está no meio do caminho. Newton, então, você privado da minha propriedade? Vai. Newton, mas isso não pode. Então vem para cá. Diz que não pode ser privado arbitrariamente. Arbitrariamente. Mas a própria Constituição diz, olha, vai ter uma lei que versará sobre desapropriação. Essa lei é de competência da União, de acordo com o artigo 22, inciso 1. E olha, existem os motivos. E veja, você não vai ficar de mãos abanando. Você vai ter direito a uma indenização, justa, prévia e em dinheiro, embora nem todas as indenizações sejam em dinheiro, como é o caso, por exemplo, daquelas por interesse social, pelo não cumprimento da função social da propriedade. Essa é em títulos da dívida pública, da dívida agrária. Tranquilo? Então, artigo 17, tranquilíssimo, direito de propriedade. Newton, vamos lá para o artigo 18. O artigo 18 eu acho que é um tema da moda, certo? É um tema da moda. Ele e o 19 não podem ser estudados separados. Não podem ser estudados separados. Embora eu entenda, certo? Que dá para você, no 18, atribuir mais para um viés do que para o outro, certo? Eu acho que eles não podem ser estudados em separado. Por quê? Eles vão falar de liberdade de pensamento. Por mais que o artigo 18 ele caminhe para religião, certo? Ele caminhe para questões de crença, ok? Mas ambos vão falar sobre liberdade de pensamento. Até deixa eu grifar um pouco mais forte. De pensamento. Ok? No artigo 19 também. Por quê? Porque a liberdade de opinião e de expressão, ela está ligada a quê? A manifestação do pensamento. Basta você lembrar aí do texto constitucional brasileiro. Ele não diz que é livre a expressão, ele diz que é livre a manifestação de quê? Pensamento. Então, quando o assunto é manifestação de pensamento, eu tenho tanto aqui no 18, quanto aqui no 19, inclusive quando ele fala de opinião. Beleza? Mas vamos ver os dois aí separados. No artigo 18, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz consigo um viés laico, um viés secular. Ela diz que você pode escolher a religião que você quiser. Não satisfeito, você pode mudar. Que você pode expressar essa religião através do ensino.
e que também pode manifestar a religião publicamente, através, por exemplo, dos cultos, certo? Através das liturgias. Então aqui eu começo falando sobre liberdade de expressão, mas no artigo 18 ele vai trazer para você, certo? Uma proteção maior do que, Newton? Uma proteção maior da religião, certo? E da crença, que pode ser manifestada através do ensino, certo? Pelo culto, tanto publicamente quanto de maneira privada ou particular. Então ele insere a consciência, a liberdade de pensamento no mesmo patamar aí da religiosa, ok? No artigo 19, eu tenho aqui a liberdade de opinião e expressão, que está muito associada à informação. Eu tenho tanto um polo ativo, quando eu produzo a informação, como eu tenho um polo passivo, quando eu sou efetivamente o receptor da informação. Então a liberdade de expressão ela se manifesta no polo ativo, quando eu falo, quando eu escrevo, e no polo passivo, quando eu leio, quando eu escuto, quando eu assisto. Deu para entender? Ah, Newton, beleza. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações. Então, aqui eu tenho a liberdade de expressão associada à liberdade de informação. Ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Eu não sei se você se tocou, mas implicitamente ele está dizendo aqui, ó, quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Essa fronteira aqui tem um sentido de limitação, limitação arbitrária. Então, implicitamente, eu tenho aqui a vedação à censura. Implicitamente, eu tenho a vedação à censura. Então, Newton, vamos lá. Dentro do artigo 18, eu tenho a liberdade de pensamento, certo? Que é, no Brasil, entendida como a liberdade de expressão, consciência, religião e crença. Dentro do 19, eu reforço a liberdade de expressão e a liberdade de informação, de ter, procurar, receber e transmitir informações, certo? Aí, por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, no sentido de que? Limitação, ok? Independente de qualquer limitação. Aí você sabe muito bem, né? Que quando a gente fala independentemente de limitações, usando a palavra fronteira, certo? Estamos referindo às limitações permitidas pela lei, né? Ah, Newton, mas por que você está falando isso? Nós temos limitações que são permitidas por lei. Essas podem. Aqui eu estou me referindo, até me explicando melhor. Aqui eu estou me referindo àquelas limitações arbitrárias, porque pode haver limitação. Eu posso limitar, certo, o acesso à informação para proteger a moral da infância, da adolescência. Seria uma classificação indicativa. Você vai ver isso em outros documentos. Mas aqui ele só fala que você é livre para manifestar o seu pensamento através da expressão, para ter sua opinião, para receber informações, para buscar informações e para transmitir informações. Beleza? No artigo 20, tranquilinho. Olha como o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é condensadinho, porque ele vai falar logo de uma vez, ó, de reunião e associação. E o único critério estabelecido para que o direito de reunião e o direito de associação sejam exercidos é de que eles sejam exercidos pacificamente. O único critério. Rapaz, se você for pegar a reunião lá no artigo 5º, inciso 16, pacífica, sem arma, local aberto ao público, não há necessidade de autorização, mas é imprescindível o prévio aviso, que sequer precisa ser formal, como é o caso de uma decisão jurisprudencial. Ok? Então eu tenho muito mais detalhes sobre o mesmo direito no campo dos direitos fundamentais lá dentro da Constituição. Eu tenho muito mais detalhes. Os direitos humanos são menos detalhados, eles têm menor densidade normativa.
Os direitos fundamentais são mais detalhados, eles têm maior densidade normativa. É por isso que ele pega e diz assim, ó, reunião e associação, meu querido, é o seguinte, o único critério que eu estabeleço é ser pacífica. Aí cada um que versará normativamente sobre reunião pode acrescer certos critérios, desde que esses critérios não sejam arbitrários. Então tem que ter cuidado. Se eu digo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 20, prevê que a reunião necessita de prévio aviso, não é essa previsão. Então, por o fato de você conhecer mais, você pode errar por conta de um texto que fala menos. E ele depois fala que ninguém será obrigado a fazer parte de uma associação. Aliás, associação e reunião são muito parecidas. A diferença é que a reunião é efêmera e a associação se prolonga, mesmo com a ausência da presença física, certo, dos associados. Então, estamos nos reunindo aqui virtualmente, eu e você. Acabou a aula? Pá. Agora, Newton, nós fazemos parte da associação dos futuros aprovados em concurso público. Independente do computador estar ligado, da gente estar perto, nossa presença na associação ela já é efetiva. Nós continuamos associados, independente de estarmos presentes. Deu para entender? Eu viajo muito dando aula. Então, Newton, faço parte da Associação de Moradores do meu condomínio. Pago meu condomínio rigorosamente em dia, certo? Por isso tenho direito a voto nas reuniões de condomínio. Essas reuniões, principalmente depois ali de 2020 da pandemia, passaram a ser exercidas muito virtualmente. Independente de eu estar em Manaus, independente de eu estar em Cascavel, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, certo? Eu posso participar porque associado sou. A minha distância, a não presença física, não desfaz o meu vínculo. Já na reunião, juntos, acabou, separados, já não existe mais. Ok? Então, note que são muito menos critérios do que você encontra. Se você for lá para o texto constitucional, no inciso 17, 18, 19, 20 e 21 do artigo 5º, você vai encontrar que a associação tem que ter finalidade lícita, vedada de caráter paramilitar, não precisa de autorização, vedada a interferência estatal em seu funcionamento, que elas podem ser suspensas por decisão judicial, podem ser dissolvidas, encerradas por decisão judicial transitada em julgado, que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado e que as associações, desde que expressamente autorizadas, podem representar os seus filiados, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial. Olha a quantidade de informação. E aqui ele diz o quê? A associação, meu filho, tem que ser pacífica. E outra coisa, ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer associado. Ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação. Está implícito. Nem é preciso entrar e dentro não é preciso continuar. Fazer parte. Nem entrar e nem continuar. Ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. No artigo 21 eu tenho um dos artigos mais importantes. Ele vai falar sobre direitos políticos, certo? E ele, em determinado momento, versará sobre o voto. Aí ele diz assim, ó, lá no parágrafo 1º. Todo ser humano tem o direito de tomar posse no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Esse tomar parte, certo? No governo de seu país, está associado ao que nós chamamos de democracia. Inclusive, você pode notar a democracia na sua versão soberania popular, que pode ser exercida através dos representantes que são livremente escolhidos ou de forma direta, te lembrando o parágrafo único do artigo 1º do texto constitucional. Ok? E olha que legal, todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Então, igualdade de direito de acesso ao serviço público do seu país. Mas o parágrafo 3º, ele tem uma pegadinha que você tem que ter cuidado. A vontade do povo será a base da autoridade do governo, soberania popular. O povo como base da autoridade do governo, soberania popular, que se confunde com o próprio conceito de democracia. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, vou até mudar de cor, certo? Voto.
E ele vai atribuir algumas características ao voto. Você se tocou? Ele diz que o voto é periódico, porque as eleições são periódicas. Até ficou meio torto aqui. E o problema é do professor, que o professor é meio torto, certo? Periódico, certo? Universal e secreto. Periódico, universal e secreto, certo? Ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. E o que eu não entendi a pegadinha, não? Lembra que o voto pelo nosso texto constitucional tem algumas características? Algumas estão lá no caput do artigo 14, certo? Como, por exemplo, que o voto tem valor igual para todos. E outras estão bem protegidinhas lá no artigo 60, parágrafo 4º. Artigo 60, parágrafo 4º. Quais são? O voto que já tem valor igual para todos, né? Direto, secreto, universal e periódico. Daquilo que você entende como cláusula pétrea, que são aqueles trechos do texto constitucional que não podem ser abolidos, certo? No que tange ao voto, note, o voto ele é direto, secreto, universal e periódico, né? Você encontra o voto secreto, você encontra o voto universal, você encontra o voto periódico, mas você não encontra o voto direto. Então, é correto afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Em seu artigo 21, diz que a vontade do povo só será expressa através do voto direto, secreto, universal e periódico. Primeiro, a vontade do povo, ela pode ser expressa diretamente. Mas, se for através da escolha de representantes, eles são escolhidos através do voto secreto, universal e periódico. Não há referência aqui ao voto direto. Não há referência aqui ao voto direto. Tentar apagar aqui. Opa, me garanti. Não há referência ao voto direto. Newton, mas por quê? Vou te dar um exemplo. Quando se aproximar as eleições dos Estados Unidos, veja-se lá, que é uma democracia, por mais que você critique alguns pontos dessa democracia. Vê-se lá, o voto é direto. O presidente da República é escolhido através de um colégio eleitoral que segue as diretrizes da população, no caso dos cidadãos, porque cidadão é quem tem direitos políticos, do cidadão. Mas nem sempre o candidato mais votado se torna presidente, como aconteceu com o George W. Bush, certo, o filho, como aconteceu com o Donald Trump. Depois você dá uma olhadinha, certo, o Donald Trump antes do Joe Biden, né? Antes do Joe Biden. Beleza? Tranquilo com relação a isso? Aí nós temos artigo 22. Todo ser humano como membro da sociedade tem direito à segurança social. Aí a gente já começa a falar de direitos sociais, né? Segurança social. A realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, já demonstrando que a partir daqui nós vamos falar dos direitos de segunda geração, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Então, ei, olha, se liga, eu aqui, artigo 22, ei. Ó, a partir de agora, vamos falar de direitos de segunda geração. Direitos econômicos, sociais e culturais. Beleza? Aí no artigo 23, todo ser humano tem direito ao trabalho. Então aqui você tem o direito ao trabalho. E você vai ver que logo em seguida no 24, aquilo que decorre do trabalho ou a necessidade que decorrerá do trabalho. Certo? Livre escolha de emprego. Certo? A condições justas e favoráveis de trabalho. E a proteção contra o desemprego. Então está tudo ligado aqui ao trabalho e ao emprego. Todo ser humano, sem qualquer extinção, tem direito a igual remuneração. Agora, igual remuneração por igual trabalho. Cuidado. Muita gente diz, a declaração diz que todo mundo deve ganhar igual. Não.
Ela não diz que o médico deve ganhar o mesmo que o professor. Óbvio que o professor deve ganhar muito mais, certo? Ela não diz que o jogador de futebol deve ganhar o mesmo que o analista do TJ. Não, não. Óbvio que o analista do TJ deve ganhar muito mais. Beleza? Newton, ela diz, igual remuneração por igual emprego. Independente se homem, mulher, negro, branco, certo? Homo ou hétero, não importa. Igual remuneração por igual emprego, ok? Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, certo? Que lhe assegure, como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, a que se acrescerão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, via de regra, um salário base, que aqui a gente chamaria de mínimo, para assegurar o que é de mais necessário, certo? Para a dignidade humana, tanto do trabalhador como de sua família. Muito parecido com o que você encontra no artigo 7º, inciso 4 da Constituição, só que lá ele vai discorrendo direito. Moradia, educação, saúde, trabalho, alimentação, lazer, higiene, vestuário e previdência social. E ele ainda diz assim, ó, se necessário, outros meios de proteção social, certo? Como é o caso do que atualmente se encontra no artigo 6º, parágrafo único da Constituição. A renda básica familiar para pessoas em condição de vulnerabilidade social. É um acréscimo na proteção da dignidade por meio aí de transferência de recursos do governo, ok? No parágrafo 4º, todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção de seus interesses. Esse princípio aqui, que dá o direito de organizar sindicatos, é o princípio de ser representado por esses sindicatos. É o princípio da unidade sindical. Unidade sindical. Não confunda o princípio da unidade sindical com o princípio da unicidade sindical. Unicidade sindical é aquele princípio que você estuda lá no direito constitucional, lá no artigo 8º, inciso 2, que fala que não pode ter mais de um sindicato representando a mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, sendo a menor a de um município, ok? Sendo a mais básica a de um município. Então não pode ter dois sindicatos municipais representando a mesma categoria profissional ou econômica, ok? Isso é princípio da unicidade. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu tenho a unidade sindical, que é de organizar sindicatos que protegerão os seus interesses. No artigo 24, todo ser humano tem direito a repouso e lazer, todo ser humano, vírgula, menos os concurseiros. Está repousando, estudando, lazer, estudando. Lembrando que o lazer tanto diz respeito ao repouso, que ele já está dizendo aqui, quanto à diversão, recreação, certo? Então, quando ele fala repouso, é lazer, é o lazer ósseo. E quando ele fala lazer, resta o lazer recreação. É daí que vem, certo, o direito de você ter uma praça para poder caminhar, com brinquedo para as crianças poderem, certo, se divertir, entendeu? Inclusive, aí já dá uma salseira, né? Ele pega vários pontos que a gente estuda separado na Constituição. Inclusive, a limitação razoável das horas de trabalho, e férias remuneradas periódicas. Aqui ele não fala que é limitado a 8 horas por dia, 44 horas semanais, ou turno interrupto, 6 horas, ou que as férias têm que ser de ano em ano. Ele fala que as férias têm que ser remuneradas e periódicas, e ele fala que é uma limitação razoável. Então, se porventura um país disser, olha, vai ser 6 horas durante 4 dias na semana, tranquilo. É o que aquele país entendeu como sendo uma carga horária razoável de trabalho. E se porventura você tirar férias de 3 meses, tranquilo, há uma periodicidade, 3 meses. Ok? Então vamos lá, 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle, certo? Aí seria uma ideia de alguns direitos, né? Inclusive de segunda geração, como eu já falei. A maternidade e a infância tem direito a cuidados e assistência especial. Todas as crianças, isso cai muito em prova, não sei porquê, vou até marcar em outra cor. Para mim isso é óbvio. Nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão de mesma proteção social. Inclusive ficou todo torto aqui, eu vou ajeitar. Toda criança
certo? Não sei por que isso cai tanto em prova. Nascido dentro ou fora do matrimônio, dentro ou fora do matrimônio, ficou torto do mesmo jeito, mas vai ficar assim, certo? Gozarão de mesma proteção social. Então, família já foi falado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 16. Agora eu falo de maternidade e infância. E eu falo que as crianças nascidas dentro ou fora do casamento terão a mesma proteção social, ok? Um dos artigos mais importantes, 26, fala sobre instrução, que é educação, certo? Aí você aqui, dependendo da tradução, você vai ter, certo, uma pequena dificuldade. Níveis elementares e fundamentais, certo? Nível superior e técnico profissional. Quando você pega, por exemplo, essa tradução, olha o que é que acontece. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho o nível elementar e o nível fundamental. Elementar e fundamental. Separa. Tem algumas traduções que colocam o nível elementar fundamental, como se fosse um só. Essa aqui é a tradução mais comum. Então vem para cá. Nível elementar, fundamental, técnico profissional e superior. Elementar, fundamental, técnico profissional e superior. Beleza? Então vem aqui comigo. Vamos mudar de cor. Tá o azul. O nível elementar, certo? O nível elementar vai ser gratuito e obrigatório. Obrigatório. Certo? O nível fundamental, nota que separou, ó. Separou. Pega um marca-texto aqui, Nilton. Elementar e fundamental. Separou. Certo? E bem aqui, ele só fala do elementar. Então, só o elementar será obrigatório. Ok? Newton. E o fundamental fica só com a característica. É o quê? Gratuito. Gratuito. E o técnico profissional, certo? Será acessível a todos. E o superior, acessível a todos e baseado no mérito. Certo? Então, guarda isso. É muito cobrado em prova. Aí no mais, certo? Você discorre, isso é muito importante para quem faz principalmente concurso na área de educação. Principalmente o parágrafo 3º. Principalmente. Quem tem prioridade na escolha do gênero de educação dos filhos são os pais. Certo? Muitas questões dizem que é o Estado. Ok? Pode marcar o 26 e o 21 como dois artigos muito importantes dessa videoaula, ok? Aí vamos lá. 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios, né? Então aqui, direitos culturais e direito às benesses do progresso científico. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrente de qualquer produção científica, literária ou artística, do qual seja autor. Aqui eu estou falando de direitos econômicos. É o direito de usufruir daquilo que as ideias, certo? Daquilo que a sua produção o efetivamente, certo, lhe permite. No artigo 28, certo? A gente já começa a falar de considerações, certo? Considerações finais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito, certo, a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Então, uma ordem social e internacional baseada sobretudo na cooperação, para que aquilo que foi exposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos não seja simplesmente, certo, ideias e tenha efetividade. No artigo 29, todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano será sujeito apenas às limitações
determinadas em lei, ou seja, está dizendo que os direitos humanos possam ser limitados, certo? Sujeito apenas às limitações determinadas por lei, muito importante isso aqui. E essas limitações terão a exclusiva finalidade de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades, né, de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática. Então, a lei pode limitar para proteger o direito de outro ou para satisfazer as exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática, certo? Assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, ordem pública e bem-estar de uma sociedade democrática. Então aqui eu estou dizendo que os direitos humanos eles são relativos porque podem ser limitados, ok? Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos, certo? E princípios das Nações Unidas. Então eu não posso alegar que porque está na declaração eu vá efetivamente aí, certo? Usá-lo para o mal. Ou então, é bem legal também o artigo 30, olha aqui, ó. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, eu pego a Declaração Universal dos Direitos Humanos e digo assim, ó, tá vendo? Aqui no Brasil, nós temos educação gratuita em todos os níveis, inclusive o nível superior. Existem universidades federais. A Declaração Universal diz que só é gratuito no ensino fundamental e elementar. Então, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não está dizendo que o nível superior tem que ser gratuito, então, de agora em diante, no Brasil, universidade só se for paga. Então, eu estou usando a declaração como forma de interpretação para restringir ou destruir o direito. Isso não pode. Um direito não pode ser utilizado para prejudicar outros direitos já existentes ou alcançados há mais tempo. Perfeito? Então, do artigo 17 ao 30, encerramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Espero que você tenha gostado. Beijo no coração. Até a sua posse. Valeu!